Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Hoje, com a permissão do amado Mestre Jesus, quero convidá-los e convidá-las para que nós possamos fazer algumas reflexões sobre essa mensagem do Espírito Emmanuel, através da palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que consta no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 122, Frutos. Nós faremos, primeiramente, uma leitura na íntegra da mensagem e depois nós iremos comentar alguns recortes desta lição que são extremamente relevantes para nós. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus. Segundo Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Emmanuel está, com amor e sabedoria, convidando-nos para essas reflexões a respeito dos nossos frutos, enquanto espíritas cristãos. Avancemos. Encarnação dos espíritos. Qual o objetivo? E aqui nós estamos considerando a questão 132 de O Livro dos Espíritos, do professor Allan Kardec. Objetivo geral: alcançar a perfeição. A encarnação, segundo o determinismo divino, é a escola para o espírito evoluir. Ou seja, não há evolução espiritual sem a reencarnação.
através da pluralidade das existências, nós vamos desenvolvendo as nossas potências espirituais. E se alguém perguntar-nos qual é o modelo de perfeição para nós, espíritos perfectíveis, nós vamos recordar o que os luminares da humanidade responderam ao codificador da doutrina espírita: vede Jesus. Sabemos que nós, espíritos ainda vinculados ao planeta Terra, que pedagogicamente foi classificado por Allan Kardec como um de provas e expiações, nós, nesse processo evolutivo, estamos sujeitos às provações, que são dificuldades ou desafios permitidos por Deus para o nosso crescimento espiritual. Muitas são as aflições do justo, conforme consta no livro Eclesiástico, capítulo 7, versículo 14. Não existe evolução sem prova. Ainda que alguém diga que possa dar um salto e está muito em moda quântico, este salto quântico com certeza terá aprovação. Expiação é o processo de reparação das faltas cometidas em outras existências ou nesta vida. Padecer é expiar. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 954. Como o nosso planeta é de provas e expiações, certa feita perguntaram ao Espírito Emmanuel, conforme consta no livro O Consolador, qual a diferença entre expiação e provação. E ele respondeu através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que vem corroborar, confirmar essa nossa reflexão. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Missão é o compromisso assumido pelo espírito antes de reencarnar para o bem próprio e alheio. Não vieste para ser servido, mas para servir. Palavras do Divino Mestre Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 21. Mas quando nós falamos de frutos, perguntemos: quais os frutos? E quais? Alguns deles: amor. Amar a Deus e ao próximo, inclusive os inimigos, aqueles que colocam como nossos adversários, opositores. A caridade material e moral, sem esperar recompensa e reconhecimento. A caridade desinteressada, sem ostentação. A paz que espalhamos ao nosso redor. Porque às vezes a nossa presença gera perturbação por conta das perturbações, das inquietações que trazemos em nós, considerando que nós estamos nos entregando inermes às nossas más tendências. A paciência e o perdão que exercitamos. A honestidade, agir com retidão
em todas as circunstâncias, inclusive consigo mesmo. A reforma íntima. Esforçar-se intimamente para vencer as próprias imperfeições. Aqui, então, meus irmãos e minhas irmãs, nós elencamos alguns frutos. E se nós ficarmos acomodados em nossa maneira de ser, como, por exemplo, percebemos que somos impacientes. Ora, onde é que está a reforma íntima neste sentido? Trabalharmos para a conquista da paciência. Então, se nós não temos paciência para ouvirmos alguém, e aqui é um teste, se alguém está conversando conosco e nós não esperamos este alguém concluir a sua frase, já demonstra que nós somos impacientes, além de mal educados. Sob a perspectiva espírita, devemos perguntar frequentemente: minha presença leva consolação ou sofrimento? As pessoas se sentem confortadas diante de nós, pela nossa postura, pela forma como nos expressamos. Minhas palavras erguem as pessoas ou as desanimam? Alguém aproxima-se de nós e diz: eu tenho um projeto. E você pergunta: qual é? Sobre isso. Aí você fala: não vai dar certo. Pronto. Já desanimou aquele que tem ótimas ideias. Você não foi receptivo. Precisamos pensar antes de pronunciarmos aquilo que nós estamos pensando, que às vezes pode desviar aquele de bons propósitos. Minhas atitudes aproximam os outros de Deus ou favorecem a discórdia? Isso em qualquer lugar que estejamos. Em casa, na comunidade, nas vias públicas, nas instituições, no trânsito. As pessoas próximas a nós sentem que nós estamos nessa comunhão com o Senhor, porque as nossas atitudes falam daquilo que trazemos em nossas almas. Estou vivendo apenas para mim ou também para o próximo? Essas perguntas são extremamente coerentes para que nós busquemos no Evangelho do Divino Mestre Jesus e nos ensinamentos da doutrina espírita, se nós estamos nos justificando ou no processo de justificação, conforme o apóstolo Paulo disse, para aqueles que vivem integrados no pensamento crístico. E é bom que nós ressaltemos que estamos falando de uma construção. Ninguém vai conseguir de um momento para o outro, mas nem por isso vai deixar de esforçar-se. Emmanuel nos ensina que a árvore é conhecida pelos frutos. Mas como reconhecer na prática se estamos produzindo esses frutos? Humberto de Campos responde a essa pergunta por meio de duas narrativas que funcionam como verdadeiros exames da consciência espírita cristã. Então, permitam-me
aqui fazer uma apresentação como uma revista virtual em parceria com a inteligência artificial, para que nós possamos, através dessas ilustrações, compreendermos bem essas mensagens. No livro Contos desta e Doutra Vida, pelo espírito Humberto de Campos, através do médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 27, na mensagem da Via do Senhor, diz o nosso benfeitor que Pedro estava na casa modesta, que futuramente seria a casa dos apóstolos, a primeira instituição dedicada ao acolhimento, à assistência dos aflitos. Então ele pensava no Divino Mestre Jesus. Ele pensava nos trabalhos com Jesus. Ele recordava-se daquelas tarefas em que ele teve a oportunidade de presenciar, não só como Jesus operava, mas também os seus ensinamentos em sua frente. E ele disse ao amado Mestre: Senhor, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. Então Pedro queria trabalho, queria servir. Então, depois de fazer uma prece fervorosa, o Senhor o atendeu. Jesus o olhava em silêncio e Pedro continuou: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? E Jesus serenamente respondeu-lhe: amanhã, amanhã. E foi se tornando invisível. No outro dia, Pedro levantou-se muito disposto, arrumou a casa, estava se preparando para tomar a refeição matutina, e de repente escutou um barulho fora da casa, uma balbúrdia, um vozerio, e a porta sendo esmurrada. Eis que entra Joacás, um conhecido criminoso, pedindo a Pedro socorro. E Pedro, olhando para aquele homem que ele já conhecia a sua fama, disse: socorrer-te? Por quê? Não passas de ladrão contumaz? E repelindo aquele que pedia socorro, Pedro o entregou às autoridades, e o homem foi levado para o cárcere a ferros. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedida a fazer. Então ele se considerou satisfeito, porque ele repreendeu aquele que pedia socorro. Júnia, essa jovem estava doente, precisando de ajuda. Eu te imploro orientação espiritual. Eu estou doente. Mas Pedro sabia que ela era uma mulher que tinha uma conduta irregular. Ela tinha uma fama ruim. E o que disse Pedro a ela? Aqui não. O teu lugar
é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A mulher, desesperada, saiu em prantos daquela casa. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Jair, um ébrio, me ajude, ele pediu. Logo no início da noite, pediu a Pedro que o amparasse. Mas Pedro falou: bêbado, infame, não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. O homem queria ajuda, e Pedro o rechaçou. Praticamente, o expulsou quase a pontapés, sem piedade. Ao anoitecer, Pedro sentiu-se desapontado, esperando a missão que Jesus lhe prometera. E orou fervorosamente. E o Senhor surgiu à sua frente. Olhar triste. E Pedro disse-lhe: ah, Senhor, aguardei todo o dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. De manhã enviei-te Joacás, desventurado irmão nosso mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha mandei-te Jair, desditoso companheiro, que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Pedro recordou-se, tardiamente. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Pedro, Jesus afagou a cabeça do apóstolo. Quando quiser ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Pedro queria abraçar o Senhor, mas este foi se tornando invisível. E Pedro, cambaleando, levantou-se e foi pegar algumas anotações de Mateus. E leu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos aqui, em hipótese alguma, com o objetivo de denegrir a imagem do apóstolo Pedro, mas sim, as suas fragilidades também são nossas. Os seus equívocos também nós podemos cometê-los.
Porque muitas vezes nos surpreendemos invigilantes. E a missão apagou em sua alma e tornou-se um trabalhador exemplar. Pedro e seus companheiros de apostolado atendendo os enfermos em nome do Divino Mestre na casa do caminho em Jerusalém. E ele dedicou-se ao máximo para cuidar daqueles que buscavam na casa do caminho assistência material e moral. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Muito bem. Então, este é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos é com todos? Não. Imagine. Eu serei só benevolente com aqueles que são benevolentes para comigo? Não, você está errado. Você está enganado. Nós devemos ser benevolentes com todos, e não uma benevolência seletiva. A indulgência é quando nós também usamos de empatia, quando nós percebemos que aquele que cometeu aqueles erros, nós também estamos sujeitos aos mesmos. Nos considerarmos aí irretocáveis em nossas atitudes, é a manifestação do orgulho. E o perdão das ofensas, ele deve ser incondicional. Eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro na minha frente, então não perdoou. Eu perdoo, eu não consigo esquecer. Espero, alguma confusão aí, e nós vamos entendê-la. E nós espíritas, livro Contos e Apolos, ainda pelo Espírito Humberto de Campos, médico Francisco Cândido Xavier, capítulo 12, o exame da caridade. Por quê? Para que nós percebamos os nossos frutos, nós somos examinados pela consciência, pelos outros, sobretudo pela providência divina, que não nos perde de vista. Ela não nos perde de vista. Nós estamos acompanhando o tempo todo. Para o quê? Nos amparar. E se errarmos, nos corrigir. Esta história, extremamente sugestiva, ela é verídica. Humberto Campos conta que 3 amigos, Ribeiro, Pires e Martins, organizaram um núcleo doutrinário de caridade cristã. E eles eram muito empenhados, muito dedicados. Eles versavam brilhantemente sobre o Evangelho, faziam palestras extraordinárias. Muitas pessoas conheceram as suas atividades, ouviram suas preleções e ficavam encantados. De tal forma, eles se empenhavam nas práticas cristãs e espíritas, que os amigos espirituais foram atraídos por aquele movimento de benevolência. E dentre esses, uma entidade chamada Custódia, que se tornou mentora do grupo ao qual eles integravam. Passaram-se 10 anos e a mentora, através de um médium, disse que seria importante que eles celebrassem aquela data. Então, eles prepararam
o centro, ornamentar, convidaram as pessoas para participarem daquela festa fraterna, e eles fariam palestras específicas, sempre sobre a caridade. Caridade e humanidade, um falaria. O outro, caridade e iluminação. E o terceiro, caridade e harmonia. Foram brilhantes, as pessoas se comoviam às lágrimas. E a mentora, após aquelas apresentações, através do médium, disse que reservaria para ela mesma a tarefa para aquele dia. Os trabalhos foram concluídos e os três amigos, Ribeiro, Pires e Martins, estavam tão entusiasmados que dispensaram a condução e foram caminhando, conversando. E, em determinado ponto da via pública, surgiu uma senhora. Era noite. Mal divisavam as suas expressões fisionômicas. E aquela senhora, humilde, mas apresentável, com uma familiaridade na voz, disse: Senhores, ajudem-me em nome da caridade. Mas os três se olharam e um disse, depois que ouviu a senhora dizer que ela estava na cidade, que ela tinha um serviço na periferia para realizar, mas que, como recém-chegada, ela precisava de um lugar para hospedar-se. E pediu a eles que pudessem acolhê-la em uma de suas casas. O primeiro disse que não poderia, pois a sua esposa não entenderia. O segundo alegou que os vizinhos iriam comentar. E o terceiro falou: olha, eu não posso. E não é um propósito certo a essa hora a senhora pedir essa ajuda. Então, um deles teve a ideia de fazer uma cotização. A época desta história verídica ainda era moeda cruzeiros. 5 cruzeiros para um, 5 cruzeiros para o outro, 5 cruzeiros para o outro. Cotizava ali 15 cruzeiros e falava assim: a senhora vai com esse dinheiro até no hotel e será melhor para a senhora e para nós. E a senhora agradeceu e foi embora. Eles foram para casa, mas não conseguiram dormir, ficavam pensando naquela senhora. Quem seria ela que falou com eles de uma forma como se os conhecesse? Então, antes que o dia amanhecesse, levantaram-se de suas camas e foram em direção ao hotel que eles haviam indicado para aquela senhora. E lá chegando, perguntaram na recepção onde é que estava aquela senhora e a descreveram. E o funcionário disse: não, aqui não tem essa pessoa, aqui não tem esse hóspede. Eles muito tristes. Na próxima reunião da noite, naquela casa, naquele núcleo de caridade cristã, eles fizeram uma reunião e a mentora Custódia manifestou-se através do médium. E eles, aquela apreensão, ela disse: aquela mulher era eu mesma, que Jesus permitiu que eu materializasse na rua, para, em nome da caridade, pedir o amparo de vocês. Mas se em 10 anos tiveram coragem de abrirem os próprios bolsos para me auxiliarem com 15 cruzeiros, ficarei muito satisfeitas que daqui a 100 anos
abrirem as portas dos seus lares. Mas não desanimemos, continuemos em nossas tarefas. Alguém pode estar se perguntando, é possível? Perfeitamente. Os agentes, espíritos podem sim se materializarem e conversarem conosco. Perfeitamente. Ora, eles falam tanto de caridade, e quando a caridade vem examinar a disposição íntima, eles falharam. Prossigamos. Ressaltemos as portas que disse Emmanuel na lição, representam as inúmeras oportunidades que surgem diariamente. Os horizontes para a eterna luz simbolizam o destino do espírito imortal, aproximar-se cada vez mais de Deus por meio do progresso intelectual, sobretudo moral. Exemplos: servir, colocar os próprios talentos, tempo e boa vontade a favor do próximo. Servir não é apenas realizar grandes obras, mas também ajudar em pequenas atitudes do cotidiano. Porque às vezes nós achamos assim, nossa, eu preciso realizar algo muito grande. Não! A primeira obra, ela é o templo interno, no santuário que todos nós temos, que é o coração, melhorarmos os nossos sentimentos, sermos mais condescendentes, compassivos, tolerantes. Perdão. Vamos ver, como é que estão os nossos frutos nesse sentido? Tipo de perdão. Perdão superficial. Características. É o perdão de conveniência, que usa as palavras, mas mantém o ressentimento guardado no íntimo. A pessoa diz, alguém pede perdão e ela ressentida fala, não, quem perdoa é Deus. Não quer dizer que ela não perdoa. Ela não perdoa e pede perdão a Deus. Será que vai ser atendida? Vai ter que passar por algumas experiências, com certeza. É o famoso eu perdoo, mas não esqueço. Ou não quero ver na minha frente, conforme eu disse. Tem seu valor como início de esforço, mas ainda não cura o ressentimento. Ainda sobre o perdão, tipo de perdão, perdão legítimo. Características. É o perdão segundo o Evangelho. Não retroalimentar erros e mágoas, né? Ficar remoendo, recordando e amaldiçoando o outro. Não significa amnésia, não é você, como se apagassem, deletassem aquele fato das suas lembranças. Mas sim neutralidade emocional. Você se lembra do que aconteceu, mas a lembrança não dói mais, não gera revolta, e você deseja sinceramente o bem do outro. Isso é perdão legítimo. Alguém diz assim, mas perdoar não é esquecer? Não, esquecer é problema de memória, você reguardar-se e não retroalimentar a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. E mais, auxiliar aquele que lhe atormentou, lhe perturbou, lhe prejudicou, estender-lhe mãos fraternas. Falar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mateus capítulo 5, versículo 37. Quais são os frutos que nós estamos produzindo com as nossas palavras? Falando, construímos. Diz Emmanuel, ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia.
O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto. Seiva do alto representa o alimento espiritual, as inspirações de Deus, os ensinamentos de Jesus, a força da oração sincera, os recursos da consciência iluminada, as oportunidades de aprendizado que a providência divina oferece diariamente. É a seiva que todos nós recebemos. Todos. Deus é o bem supremo. Toda bondade, justiça, sabedoria e amor tem origem em Deus. O ser humano progride à medida que harmoniza a sua vontade com uma vontade divina. Porque às vezes nós proferimos as nossas preces, mas queremos que Deus faça exatamente como estamos pedindo. Quando às vezes nós recebemos de forma diferente, não é como nós pedimos, mas sim como nós estamos precisando. E as respostas sempre vêm. Precisamos fazer silêncio interior para ouvi-las. Jesus é o modelo do supremo bem. Cristo representa a expressão mais perfeita do amor divino na terra. Seguir seus ensinamentos é o caminho mais seguro para aproximar-se do supremo bem. Portanto, meus irmãos, se nós fôssemos sintetizar o que nós falamos, é uma palavra pequena, mas grandiosa em seu significado. É o amor. Quanto mais amamos, mais nos harmonizamos com o Senhor das nossas vidas. Portanto, vamos nos perguntar: quais frutos minha vida está oferecendo ao mundo? Que o Senhor nos abençoe, ampare e ilumine. E gratidão a todos. Graças.